Gute Nacht, alles gut? Cadê o alemão? Sorvete. Boa noite, tudo bem? Estou com minha voz já bem debilitada aqui, mas, antes de mais nada, não poderia iniciar essa noite agradecendo pelo tempo que tivemos, a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos esses dias aqui. Que pena que passa tão rápido, né? Mas acredito que tanto eu como você gostaria que tempos como esse durassem mais, porque podemos ser encorajados com a palavra de Deus a seguir o plano dele de proclamar o seu nome. Eu vim aqui a caráter um pouco, então muito obrigado, antes de falar da minha roupa, muito obrigado. Essa madrugada nós estamos voltando para o sul, chegamos lá 12h50 da manhã, à noite temos estudo bíblico na cidade de Sapiranga, então orem. O meu plano é ir quando eu sair de lá, mas eu não sei se eu vou conseguir, devido à minha voz que está minguando a cada momento. Mas esteja orando pelo nosso retorno, a viagem é bem cansativa com as crianças, mas realmente foi um grande privilégio estarmos juntos aqui durante esses dias. Então, um pouco aqui da nossa roupa. Não vou sair daqui, não. Eu não vou conseguir falar. Pode ser. Então, aqui nós temos a roupa típica do Rio Grande do Gaúcho, né, no Rio Grande do Sul. Não é uma fantasia, né? Você falar isso para ele é uma ofensa muito grande, porque isso aqui, essa roupa representa toda a cultura que está envolvida ali naquele, eu já ia dizer naquele país, eles falam tanto isso que a gente acaba se convencendo depois de um tempo, naquele estado. Então é uma roupa que mistura a Europa, mistura os índios gaúchos que viviam ali, mistura a cultura hispânica também. Então, é uma mistura de português, de alemão, de índio gaúcho, e tudo está relacionado com o dia a dia do campeiro, né? Do dia a dia do alemão mesmo, do colono. Ele tem a bota para proteger do frio, para proteger também de animais, talvez peçonhentos ali, de alguma forma. Ele tem bombachas que são utilizadas em festas também, né, mas que ajuda no seu dia a dia, ali, uma calça mais folgada. Essa aqui, especificamente, é uma bombacha mais típica de festa, né, por causa das rendas que você tem aqui. Então, é uma bombacha chique, né? Então, eu comprei isso aqui em 2013. Então, ainda está cabendo, ainda cabe em mim, né? Então, alguém fez uma piadinha um dia desse, né? Dizendo que ainda cabe, você casou, ainda está cabe. Temos a guaiaca, que é esse cinto aqui, onde o gaúcho o campeiro ele vai colocar os seus instrumentos de trabalho. Aqui tem uma porta-moedas, aqui também atrás tem um pouco. Também onde ele pode colocar a sua faca, né? Eu trouxe uma especificamente aqui para falar com o pastor Valnei, né? Então, cuidado. Mas bem utilizada para poder comer o seu churrasco, ajudar no seu trabalho manual do dia a dia. Não é para simplesmente para criar inimizade, né, com as pessoas. Mas principalmente em setembro, que é o mês do gaúcho, né, você vai ter mais pessoas vestindo dessa forma. Você vai ter realmente pessoas mais velhas ou pessoas que tiveram uma influência muito forte, mesmo jovens, dos seus pais vestidos sempre com bombacha, alpargata, mas isso não é o comum, né? Não é o comum do dia a dia das pessoas ali. Em Sapiranga, em Dois Irmãos,
nós sempre, na Semana do Gaúcho, nós combinamos para ir vestido tudo de gaúcho. Vai eu e outra família de irmãos, né? Então, para você ver como nem os gaúchos vão, mas é porque realmente lá, por exemplo, em Dois Irmãos, nós temos venezuelanos, americanos, cearense e um pingado de gaúcho. Então, só vai eu e alguns gaúchos, os venezuelanos não vão, os americanos não vão, enfim. Nós temos aqui o lenço, né, para proteger também do frio, né, do vento pegando direto em você, o chapéu para proteger do sol, né? Então, é toda uma roupa que conta uma história, né? Não é simplesmente uma fantasia, ou não sei se eles acham bonito isso aqui, mas é uma roupa que conta a história da sua cultura, daquilo que eles passaram durante ali o começo do Rio Grande do Sul, que tem toda uma história muito legal, né, que hoje não é o dia, né, de aula de história, mas em outros momentos nós podemos contar um pouco de como foi. Porque se você for no Rio Grande do Sul, o norte do sul do Brasil, ele é totalmente diferente do sul do Brasil. No norte do sul do Brasil, você tem uma cultura alemã e italiana. No sul do Brasil, você tem uma cultura mais hispânica, porque ali era onde havia o combate dos portugueses com os espanhóis que estavam tentando entrar no Brasil. Mas Dom Pedro era casado com Dona Leopoldina, e aí ela era austríaca, fizeram então uma parceria com o povo austríaco, e veio então primeiramente o povo alemão, depois o povo italiano, e foi colonizando realmente ali para poder habitar naquela cidade. Ganharam muitas terras. Então você vai ver uma cultura muito disciplinada, rica, né, em vários aspectos. E aqui nós temos o chimarrão, né, a cuia, né? Eu particularmente gosto muito, fico muito chateado quando o gaúcho entra na sala e ele não me oferece, eu fico logo olhando para ele, esperando saber se eu vou ser o próximo. E tem toda uma cultura sobre isso. Por exemplo, eu estou com o meu chimarrão, eu trouxe, e aí eu vou servir o primeiro chimarrão. Geralmente a água está mais quente, e aí ele vai servir, ele vai tomar, e ele vai decidir quem vai ser o próximo, para poder saber qual vai ser a sequência, né, que todo mundo vai tomar. Na hora do culto, eu acredito que quando nós tivermos tantas pessoas assim, eu quero ver quantos cuias vamos ter na hora do culto, né? Com 30 pessoas, vai 2 cuias e ela fica girando por todo mundo durante o culto. Eu só não gosto de ser o último, né? Mas geralmente eles me dão o primeiro. Eu estou brincando, eu tomo primeiro, sendo o primeiro, o meio, o último, eu tomo sempre. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira pessoa que ele vai entregar ao chimarrão, geralmente é uma pessoa que ele respeita, é uma pessoa mais próxima dele. Então tem um significado que talvez eles nem saibam direito explicar isso, mas a gente percebe. Então, se você é o último a receber o chimarrão, ele está dizendo para você, eu nem te conheço. Tu vai pegar a minha cuia aqui, mas eu nem te conheço, entende? Então, nós fazemos muito disso para poder fazer amizades. Eu lembro que a Vanessa estava... A gente tinha acabado de ter o Noah, a gente chegou lá com 2 meses, uma família convidou para a gente ir numa chácara, e eu vou dizer para vocês, essa cuia aqui que eu tenho é pequena, mas tem umas assim. Ela tomou 6 desse, e estava amamentando. Naquele dia, o Noah ficou muito mais alegre do que vocês conhecem ele por aqui. Não dormiu, né? Então, depois, e ela tomou 6, ela não gosta, não fala para ninguém, principalmente para nenhum gaúcho, mas ela não gosta realmente, ela toma porque ela sabe que é uma maneira de educação e é uma maneira de se entrosar com eles. Eu não, já sou o contrário, eu gosto. Se ele não me dá, eu fico com raiva, né? Então, nós tivemos logo uma experiência bem interessante com o chimarrão, tomando litros e litros de chimarrão, e essa é uma bebida que se toma de manhã, de tarde, de noite, no frio, no calor, no inferno, assim, no sentido de muito calor, né, que lá no verão é muito calor, em qualquer temperatura, 3 vezes ao dia. Geralmente,
a vizinhança coloca as cadeiras ali no pátio e tem lá o seu senhor e sua senhora com um chimarrão tomando ali no final da tarde. Uma ótima oportunidade para poder pregar o evangelho. Final da tarde, no final de semana, as pessoas vão para o parcão, para as praças. As pessoas colocam pano no chão, fazendo negócio de piquenique, cadeiras de praia, e todos ali ficam tomando, vendo o sol se pôr. Então, mais outras oportunidades que temos de pregar o evangelho por meio disso. Então, eu quis trazer nessa última noite, eu sei que muitos talvez já conhecem, já foram no Sul, mas trazer um pouco, e eu pedi autorização para o pastor Valnei, né, para poder pregar com o meu chapéu, mas você sabe como foi que eu pedi autorização para ele, né? Ele disse, tudo bem, pode... Eu estou brincando, viu, meus irmãos? Vai que alguém que está aí escutando na internet pensa que é sério, daqui a pouco chega a polícia aqui, uma coisa do tipo. Mas dizem que pela lei, né, tem uma lei que, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, você pode usar e pode entrar em bancos se você está vestido, né, você pode entrar em bancos, repartições públicas. Eu não sei o quanto disso é verdade, mas é o que as pessoas falam, que existe essa lei que as pessoas podem andar durante o dia com a faca. Aqui, né, se você encontrar uma pessoa com a faca, você sai correndo, né? Mas, enfim, sobre isso era isso, né? Queria também, antes de iniciar o último momento, pedir oração por alguns projetos que nós temos para esse ano. Queremos iniciar agora em agosto um pré-programa de OANSE na cidade de Sapiranga. Já temos um prédio lá que comporta esse trabalho. Temos uma escola do Estado que temos realizado o trabalho já há 2 anos lá. A diretora da escola em Sapiranga, ela abriu as portas para a gente já fez trabalho com 600 crianças ali. Então, nós queremos começar o OANSE. Orem por isso, porque é tudo novo em relação ao OANSE lá. Eles não conhecem, mas a Vanessa e eu trabalhamos sempre com o OANSE e achamos que é uma boa ferramenta para alcançar as crianças. Eu não sei qual foi o trabalho, acho que tinha o trabalho lá do Jorge, em Cabo Verde. Nós vimos como as crianças podem ser pontes de contato para chegar aos pais. Acho que também foi de manhã, tinha alguém falando do trabalho que não tinha jovens, né? Mas esses jovens... Foi o pastor Pedro, né? Inclusive, alguém mandou uma foto para mim e disse, pastor Pedro Lacerda, está aqui as fotos. Aí eu disse, obrigado, irmão. Né? Eu ainda não respondi ele, mas eu não sabia que meu nome era Pedro, mas tudo bem. Então, orem pelo OANSE, queremos começar na cidade de Sapiranga, certo? E assim que construirmos o prédio na cidade de Dois Irmãos, que é o que queremos fazer ainda esse ano, também queremos dar início. Lá tem muito essa questão de escoteiros, e queremos usar o OANSE como uma ferramenta para atrair as crianças, porque o OANSE lembra muito essa questão de escoteiros, né, por causa das premiações. Então, orem, esse é um projeto mais, como é que eu posso dizer, que está mais aqui no gatilho para se iniciar, e eu acredito que, por meio desse ministério, vamos colher muitos frutos, né, e estamos orando realmente para pessoas sejam alcançadas por Cristo por meio dele. Também, orem pela chegada, nós estamos recebendo mais uma missionária, na verdade, uma missionária em treinamento, acho que nem é missionária em treinamento, na verdade, ela está indo para lá, para passar 6 meses, conhecendo o campo, já morando, já servindo. O nome dela é Lídia Newman, ela é filha do pastor Geraldo Newman, né, que serve no Cibima, que congrega ali na Igreja Bíblica Batista do Planalto. Então, ela entendeu que Deus tem direcionado ela para o Rio Grande do Sul, especificamente para a cidade de Dois Irmãos. Então, ela vai chegar agora em agosto, em 24 de julho, na verdade,
Ela vai chegar lá para passar esses primeiros 6 meses, vai voltar com os pais para os Estados Unidos para poder levantar sustento e voltar em definitivo. Ela não sabe muito bem disso, mas nós temos orado para que ela seja a pessoa que tome a frente em relação ao ANSI na cidade de Dois Irmãos. Então, entendemos que ela pode servir nessa área, liderando com a ajuda de nós que já temos um trabalho com a ANSI. Então, orem por isso. São 2 pedidos que vocês poderiam colocar. Além disso, a última, eu prometo. Como eu disse para os irmãos, eu tenho uma lista de WhatsApp que geralmente eu envio mensagens, geralmente assim, quinzenalmente, ou pelo menos, ou semanalmente, ou quinzenalmente, eu sempre tenho enviado. Eu digo: oi, estou vivo, essa semana fizemos isso, orem porque essa semana vamos fazer aquilo outro, louvem a Deus por isso. Então, é uma lista que você só recebe a mensagem, não é um grupo de WhatsApp, né? Eu estou tentando, talvez, migrar isso para um Telegram, que o Telegram ele não acumula muito espaço no WhatsApp, mas eu ainda não sentei para ver como é que eu faço isso. Mas se você tem interesse de participar dessa lista, certo? E receber e saber como orar semanalmente por nossa família, eu vou pedir para alguém me auxiliar, anotando talvez os telefones num papel com o nome e aí passar para a gente. Então, não sei se teria alguém interessado, mas se tiver, eu agradeceria. Se não tiver ninguém, aí você me procura, no final do culto, dá o seu nome. Eu sei que no final do culto é sempre muito corrido, né? Mas eu queria muito que vocês pudessem estar orando pelo nosso trabalho constantemente, né? Então, esses seriam os meus pedidos de oração e os nossos motivos também de louvor a Deus. Durante toda essa semana, nós temos tentado perceber ou entender como entoar um novo cântico ao nosso Deus. Nós vimos na primeira noite, a qual eu preguei, que um novo cântico deve ser entoado para a glória de Deus, e vimos todos os motivos. Nós somos criados para a glória de Deus, Ele nos escolheu para isso. Toda a glória deve ser dada a Ele. Nós vimos também que é necessário, é exigido de nós uma obediência radical. Essa obediência radical é uma obediência em fé que devemos ter para entoar esse novo cântico. No sábado, nós estudamos e falamos sobre um novo cântico, um novo cântico entoado ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por meio dos nossos ministérios na igreja. E a ideia foi chamar a atenção que podemos cumprir o plano de Deus de proclamar a Cristo por meio do nosso ministério aqui, né? Entendendo qual é o plano, caminhando no propósito, perseverando e fazendo isso no poder do Espírito Santo. De manhã, hoje, nós vimos que podemos entoar um novo cântico quando nós, como igreja, nos comprometemos a sustentar a obra missionária por meio das nossas ofertas, por meio das nossas contribuições. E em todo o tempo ali de manhã, a ideia não foi simplesmente dizer que vocês tinham que contribuir porque a Bíblia diz isso, mas mostrar o alcance das ofertas que os irmãos têm colocado, têm feito em prol ao reino de Deus. Nessa noite, nós queremos ir especificamente para o Salmo 96 e entender e desenvolver o seguinte tema: um novo cântico àquele que tem poder para salvar. Um novo cântico àquele que tem poder para salvar. Quando a gente pensa em música, né, eu não sou nenhum entendedor, bom entendedor de música. Se alguém me perguntar sobre cantores, alguém me perguntou essa tarde,
né, sobre o Jerry, e esse sobrenome que eu não sei, né, porque o nome do prefeito lá da cidade de Dois Irmãos é Jerry, e aí eu disse, eu não tenho a mínima ideia, né? Então, mas eu aprecio, né, a boa música, eu gosto de escutar realmente músicas assim, e gosto de ver a habilidade das pessoas em instrumentos. Eu fico com uma inveja santa quando vejo pessoas com tantas habilidades assim. Mas eu não sou realmente aquele cara da música. Eu sei pegar um violão, eu coloco lá um dó e um ré, não, um sol, mais algumas outras notas e sei tocar Quem Nos Separará, né? Então isso já é bom, porque já dá para evangelizar com Quem Nos Separará, Cristo é meu sol, pronto, e os galhos secos, né? Então são as 3 músicas que todo jovem, quando entra na igreja, aprende, é isso que eu sei, né? Mas nós podemos afirmar que a música ela tem um poder de nos envolver emocionalmente. Ela nos envolve de forma que a gente nem compreende. A última música que cantamos aqui, eu fiquei ali, meu Deus, né? Fiquei emocionado. Não é muito difícil, né? Mas eu fiquei envolvido com ela, com o desafio, com a forma que ela nos chama para pregar o evangelho, para proclamar esse evangelho. Então, tem pessoas que fazem musicoterapia, tem pessoas que utilizam músicas para concentração, estudas. Eu conheci alguém, não sei se está aqui essa pessoa, mas que estudava, fazia devocionais assim, com as músicas bem pesadas assim. Não sei se o Alfredo Fedinho vai lembrar. Eu não sei se era ele também, mas eu acho que era um amigo em comum, não sei. Mas alguém que escutava uma música assim bem diferente para estudar a Bíblia, né? Eu gosto de escutar, por incrível que pareça, música clássica. Minha esposa às vezes diz que eu estou com depressão, né? Porque eu disse, como é que tu escuta? Eu disse, não, é a única forma que eu desligo de tudo, né? Então, eu me desligo, coloco aqui os fones e pronto. Então, tem gente que usa músicas para dormir, enfim. E quando cantamos também, nós cantamos por diversos motivos. Cantamos quando estamos tristes, cantamos quando estamos alegres, cantamos quando estamos com saudade, cantamos até quando não queremos cantar. Está chegando a época que nós cantamos quando não queremos cantar. A época dos vereadores, dos governadores, né? Que de repente tu tá lá cantando a musiquinha do vereador, fulano de tal, né? Não sei se acontece isso com vocês, mas eu sou pecador, acontece comigo. Então, de repente, eu estou ali no banheiro cantando, eu disse, meu Deus, o Salmo de 119 para eu recitar aqui, para eu poder esquecer. Ela impregna, impressionante. Mas a verdade é que, quando cantamos, nós trazemos aos outros aquilo que, de alguma forma, marcou a nossa vida e tornamos conhecido aquilo que está no nosso coração. Essa, acredito eu, mesmo não sendo entendedor de música, que quando cantamos, de alguma forma, estamos expressando aquilo que estamos sentindo. Aquilo que, de alguma forma, aquela música falou ao nosso coração. O Salmo 96 é algo que expressa exatamente isso que eu estou tentando falar. O Salmo 96 expressa um cântico por uma nova experiência das bênçãos de Deus sobre a vida do povo de Israel. Um cântico que expressa um novo começo. Um novo começo, inclusive, depois de um tempo longo de crise. O Salmo 96 expressa também uma nova partida. Um cântico que renova o cântico antigo. Então, entender o contexto do Salmo 96, inclusive, nos ajudará a cantar um novo cântico àquele que pode nos salvar. Eu queria ler inicialmente aqui apenas os primeiros 5 versículos e depois gostaria de orar junto com nossos irmãos. Diz assim,
Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado durante esses dias aqui, contemplando, ó Deus, o teu nome por meio da música, cantar a música, por meio da tua palavra, ó Deus, que tem sido proclamada, por meio dos relatórios. Nós te louvamos, percebendo, Deus, o teu cuidado na vida de cada um dos missionários que passaram aqui. E te pedimos, ó Deus, que, como igreja, estejamos entoando um novo cântico a Ti, porque o Senhor é aquele único que pode salvar, nos salvar e salvar aquele que está perdido. Então, fica conosco durante todo esse tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O livro de Salmos, eu acredito que muitos aqui já sabem disso, ele, no final das contas, é uma coleção de 5 livros que foram agrupados num livro só, pelo menos na Bíblia que nós temos em nossas mãos. E é interessante perceber que este livro, ele foi escrito, os 5 livros foram escritos em épocas diferentes. Se considerarmos, por exemplo, o Salmo 90, que provavelmente foi escrito por Moisés, e entendendo que Moisés viveu há mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, então, dataremos o Salmo 90, e pegarmos, melhor dizendo, o Salmo 96, que nós não sabemos de fato quem é o autor do Salmo, é considerado um salmo órfão, o salmo que nós estamos lendo aqui, mas entendendo que este salmo foi escrito após o tempo do cativeiro babilônico, 70 anos depois do cativeiro, então nós dataríamos ele mais ou menos em 400 anos antes de Cristo. Então, o Salmo 90 e o Salmo 96, mesmo que não seja numa ordem cronológica, nós teríamos uma diferença de 1000 anos ali, um período de 1000 anos. Nosso Salmo 96, eu creio firmemente que ele nos leva para um período bem específico das Escrituras. E como eu disse no primeiro dia, nós não podemos ler nenhum texto da Bíblia fora do seu contexto. O Salmo 96 nos leva para o período pós-cativeiro babilônico. E quando nós entendemos que o Salmo ele está descrito dentro desse contexto, então este Salmo não é simplesmente um cântico, não é simplesmente mais uma música que é entoada pelo povo de Israel. Na verdade, este salmo é um suspiro de um novo começo. Esse salmo é uma expressão do povo após 70 anos de cativeiro. Eles podem cantar novamente, porque estão livres. E esse cântico, então, é uma expressão, é um reconhecimento que essa liberdade é devido ao poder de Deus. Esse cântico não é entoado simplesmente porque estamos em mais um culto para adorar a Deus, mas ele expressa isso, ele carrega isso dentro da sua letra. Ele expressa um povo agora que está entoando esse cântico a fim de exaltar, de proclamar o nome daquele que os libertou do cativeiro. Este salmo é um grito em forma de música que anuncia a libertação do povo de Israel da Babilônia. Mas algo muito importante que precisa ser salientado aqui, este cântico expressa
o desejo de tornar conhecido aquele que é poderoso para nos salvar. Pense comigo, o povo estava aqui durante 70 anos presos no Império da Babilônia. E quando eu penso nisso, eu penso que era um povo que estava oprimido. Imagine você vivendo 70 anos como escravos, preso, oprimido. Imagine você testemunhando constantemente os seus irmãos, a sua família, o seu povo morrendo, sem direito a expressar qualquer opinião sobre aquilo que eles estavam vivendo. Eu imagino um povo que chorava diante da dor, diante do sofrimento, diante do cativeiro. Um povo que talvez havia perdido a esperança no Senhor, a esperança que seria libertado, que seria retirado daquela situação. Um povo sem a sua terra, um povo que não tinha mais lugar onde adorar o próprio Deus. Mas agora, parece que eles estão voltando para casa, e voltando para casa libertos ali, eles podem entoar um novo cântico ao nosso Deus, ao seu Deus, ao seu Senhor. Eles cantam um novo cântico. Mas o que esse cântico ele fala a nós? O verso 1, ele nos diz que não é simplesmente um cântico, mas é um chamado. Há aqui um imperativo que nos diz que neste cântico há uma convocação. Nós estamos, ou o povo de Israel, estava sendo convocado a cantar ao Senhor. Na versão atualizada diz, cantai ao Senhor. Na versão NVI diz, cantem ao Senhor um novo cântico. Porque estamos agora desfrutando deste novo começo. Estamos livres. Cantem ao Senhor um novo cântico. Esse cântico, ele não deve ser somente entoado pelo povo, mas há uma convocação para que todos os habitantes da terra cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor quem? Todos os habitantes da terra. Na versão atualizada, ele diria, cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai todos os moradores da terra. É um chamado, é uma convocação. Eles estão convocando as pessoas para cantar ao Senhor um novo cântico. Então, a primeira coisa que percebemos aqui é que nós somos convocados para entoar um novo cântico àquele que tem poder para salvar. O povo de Israel está desfrutando exatamente disso. Ele foi libertado da escravidão. Mas o cântico aqui, ele traz mais informações. No verso 2, ele diz, cantem ao Senhor, bendigam ao seu nome. Ou seja, nesse cântico, o que será anunciado será sobre Deus. E sobre Deus, nós iremos dizer que Ele é bom. Iremos falar sobre a sua bondade, sobre aquilo que Ele fez por nossas vidas aqui. Ele nos salvou, Ele nos libertou do cativeiro babilônico. Então, nesse cântico, nesse chamado para entoar um novo cântico, parece que este canto ele deve ir além das 4 paredes que estamos aqui hoje, essa noite. Porque não é simplesmente uma convocação para que nós aqui juntos cantemos ao Senhor, mas é uma convocação para que nós cantemos ao Senhor, mas que outros também possam cantar ao Senhor. Todos os habitantes da terra cantem ao Senhor, reconhecendo
a sua bondade, bendizendo o seu nome, proclamando a sua salvação a cada dia. Algumas pessoas, às vezes, tentam pegar esse texto e dizer, está vendo? Aqui está dizendo que devemos pregar o Evangelho. Mas o contexto que nós temos aqui não está falando do Evangelho. A salvação que o povo de Israel acabou de desfrutar aqui não é o Evangelho em si. A salvação que o povo de Israel acabou de desfrutar aqui é uma salvação, é uma liberdade que agora eles estão desfrutando depois de 70 anos de escravidão. Eles querem que não somente o povo de Israel entenda a bondade de Deus, mas que todos os povos ao redor de Israel compreendam a bondade de Deus, porque Deus os libertou daquilo que parecia impossível. Porque Deus os resgatou de um cativeiro que o próprio povo de Israel, por sua força, por sua habilidade, por seus exércitos, não poderia fazer. Deus, na sua bondade, salvou o homem. É isso que o cântico está dizendo. Obviamente, né, nós vamos ver mais para frente que isso tem muito a ver com a nossa proclamação hoje. Mas não é isso aqui especificamente que o texto está dizendo. É uma convocação para cantar ao Senhor, para que todos os habitantes da terra cantem ao Senhor, expressando a bondade de Deus, proclamando a cada dia a sua salvação. E no verso 3, observem, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, meus irmãos, esse novo cântico que devemos entoar, que temos falado durante todos esses dias, todas essas noites, não é simplesmente um cântico congregacional. Não é um chamado simplesmente para cantarmos juntos aqui como igreja. Mas é um chamado para que, por meio de nossas vidas, entoemos louvores ou adoração devida àquele que é bom, àquele que nos salvou, a fim de que aqueles que estão ali fora, a fim de que aqueles que estão em Cabo Verde, que estão em Itapipoca, que estão em Jucás, que estão no Japão, Timor-Leste, na Ilha da Madeira, em todas essas bandeiras que nós temos aqui, a fim de que estes possam também cantar sobre a bondade de Deus, sobre suas vidas, de libertá-los do império das trevas. Este é o chamado. É muito mais do que cantar de forma congregacional. Um novo cântico ao nosso Deus. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantar ao Senhor um novo cântico é entoar em alta voz, para que todos saibam quem é o Deus que te salvou. E aqui especificamente, quem é o Deus que salvou o povo de Israel do cativeiro babilônico. É interessante porque nós não sabemos de fato quem é o autor do Salmo 96, mas nós sabemos quem é o autor do cântico. Cantar ao Senhor, ou cantar para expressar, não é uma coisa que acontece especificamente aqui no Salmo 96. Pastor Jaime, por muitas vezes aqui à noite, leu vários salmos que falava deste novo cântico. Mostrava que o povo de Israel cantava ao Senhor para expressar aquilo que Deus fez ou faz com eles. E este cântico especificamente, ele foi pela primeira vez recitado em 1 Crônicas 16,
versos 23 a 33, não precisamos ir ali. Entoado por Davi, num contexto diferente, mas para explicar ou para nos dar o mesmo significado, se assim podemos dizer. Ali em 1 Crônicas, capítulo 16, versos 23 a 33, a ocasião é que, no capítulo 15, a arca está voltando para Jerusalém. A presença da arca no povo de Deus, ou ali no povo de Deus, representa o quê? A presença de Deus. E a presença de Deus no povo ali representa o quê? Vitória contra os seus inimigos. Representa as bênçãos do próprio Deus. Representa o poder para ficar firme diante das dificuldades. É isso que a arca, de alguma forma, representava para o povo de Israel. E no capítulo 15, a arca está voltando, no 16, então eles entoam um novo cântico, exatamente esse. Cantai ao Senhor, é o que Davi chamou o povo de Israel para cantar. Cantai ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. É como se ele estivesse cantando da seguinte forma: ei, nações, né, no caso de Davi, se cuidem, Deus está de volta. Deus está conosco. E vocês vão ver agora que o nosso Deus é bom. A sua glória é majestosa. Os seus feitos são maravilhosos. Vocês vão ver quem é o Deus de Israel. Eles entoam esse cântico. É o mesmo cântico aqui no Salmo 96. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 23 a 33, nós temos uma circunstância em comum. A ausência de Deus na vida de uma pessoa, né, na vida de um povo, representa uma impotência. Não é verdade? Para Davi, se a arca não estivesse ali, se Deus não estivesse presente, ele não teria vitória sobre nada, sobre ninguém. É como se agora, na presença de Deus e no poder de Deus, eles podem então comemorar a vitória ou algo do tipo. Aqui no Salmo 96, quando o povo de Deus estava no cativeiro, por causa do seu próprio pecado, nós sabemos disso, e agora eles são livres pelo próprio Deus, eles estão saindo também de uma situação de impotência, porque eles não podiam fazer nada para serem livres. Não havia nada que eles podiam fazer para poder serem livres ali. Mas Deus vai ali e realiza por eles, liberta o povo e faz com que o povo retorne à sua nação. Êxodo 15 não fala de um cântico novo, mas eu gosto de lembrar aqui de Êxodo, capítulo 15, porque marca eu gosto de dizer que marca o fim de um grande capítulo, vamos dizer assim. Porque aqui, em capítulo 15 de Êxodo, nós temos o cântico de Moisés. E esse cântico, ele acontece exatamente depois da travessia do mar. E eu gosto de pensar e de ler esse trecho das Escrituras, pensando desde a época que José foi vendido ao Egito, onde parece que tudo começou. E aí, desde José sendo vendido para o Egito, tem uma sequência bem justa nas Escrituras, até o povo começar Êxodo, e ali no Êxodo o povo ser massacrado, e ali iniciar uma história que já se passou 430 anos. E o povo estava escravo, clamando por Deus.
também uma situação que eles não podiam fazer muita coisa. Deus ouve o clamor, convoca Moisés, e junto com Arão e o próprio Deus conduzindo todas as coisas, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, e a primeira coisa que eles fazem ao atravessar, quando atravessam o Mar Vermelho, é cantar um cântico. Ele diz: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. E aí, se você vai lá para o versículo 12, estendes a tua mão direita e a terra engole. Com o teu amor conduz o povo que resgatastes. Com a tua força tu levas a tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. O terror e o medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedras. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Um cântico que expressa ou anuncia os feitos do Senhor. E é impressionante como todos os povos agora reconhecem quem é o Deus de Israel. Tremem, angustiam-se, ficam aterrorizados, tomados de tremor, esmorecem. Este cântico é entoado a fim de anunciar as maravilhas que Deus tem feito. Mas a expressão novo cântico, ela também é uma expressão ou um termo profético. E se nós vamos ali para Apocalipse capítulo 5, nós vamos ver, para mim, um dos trechos em Apocalipse que é mais, como é que eu posso dizer? É um trecho empolgante, triste e confortante ao mesmo tempo. Porque a cena que nós temos registrado aqui é a de João olhando e tendo, por um momento, uma situação de desespero, impotência. O verso 1 diz: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém. Olha a situação. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Aqui na NVI diz que João chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro. Eu não sei se na atualizada diz copiosamente, é isso? Chorava muito também. Aqui, então, copiosamente foi o que eu interpretei. Aqui chorar muito parece que ele se derrama em choro. Parecia um missionário chorando que estava aqui de manhã, né? Ele chorava copiosamente, ele chorava muito, chorava como se não tivesse esperança, porque não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse sequer olhar para o livro. Então,
Um dos anciãos me disse: não chores. A situação de João era uma situação de impotência, concorda comigo? Ele podia olhar para o livro? Não. Ele podia abrir o livro? Não. Ele poderia pegar no livro? Não. Havia alguém que poderia fazer isso? Não. Então o ancião disse: não chore. E essa é a parte, sabe aquelas partes de filme que vai para a parte mais triunfante assim? É essa aqui. Porque eu estava na parte triste agora, antes, né? Agora eu estou indo para a parte que o Thor destrói aquele cara, o inimigo, o Thanos. Você sabe como eu consigo perceber essas histórias, né? Então, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Uau! Verso 6 diz: depois vi um cordeiro. Ai, como eu queria estar ali no lugar de João. Que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam o quê? Um novo cântico. E qual era o novo cântico? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nesse momento, vocês tinham que dizer um amém bem forte. Eu vou terminar aqui de ler de novo. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Amém. Meus irmãos, não havia ninguém, não havia esperança, havia impotência, não havia nada que João pudesse fazer, ele apenas chorava. E de repente, alguém diz: não chores. Nós precisávamos de um homem, ele é homem. Nós precisávamos que ele fosse Deus, ele é Deus. Nós precisávamos que ele morresse, ele morreu e satisfez o nosso grande Deus. Quando nós lemos ali Isaías capítulo 53, verso 11, Deus diz, o texto diz que ele ficou satisfeito. Ele precisava vencer a morte, ele venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Ele é o digno de tomar o livro. Um novo cântico, ele deve ser entoado àquele que pode nos dar esperança. Quem é que pode nos dar esperança? O nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Um novo cântico é entoado àquele que pode enxugar as nossas lágrimas. Porque sabemos que na eternidade nem dor, nem choro, nem lágrimas, nem pecado, nada disso que vivemos aqui teremos. Receberemos o nosso corpo glorificado e viveremos para todo sempre para o nosso grande Deus, com o nosso grande Deus, o nosso Salvador. O novo cântico é entoado àquele que nos dá razão para viver. O novo cântico é entoado àquele que tem poder para salvar. E aí talvez você se pergunte,
que tem isso a ver comigo? Eu não estava no cativeiro, eu não vivia na época de Davi, quando a arca estava voltando, e nem sou João. O que isso tem a ver comigo, com você, hoje, aqui, agora? Eu posso te dizer. A situação que Deus descreve nós, sem Cristo, é como mortos. Nós éramos tratados como inimigos de Deus. A Bíblia descreve nós, sem Cristo, como aqueles que sequer queriam buscar ao Senhor. Nós vivíamos no império das trevas. Nada poderíamos fazer, de fato, para sermos libertos disso. Nós queríamos isso. Nós estávamos afundados em nossos pecados. Mas sabe o que Deus fez em nosso amor? Ele nos resgatou por meio de Jesus. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Ele nos deu a vida que nós não podíamos ter. Sabe o que devemos fazer, então? O que devemos fazer? Entoar um novo cântico àquele que tem o poder para salvar. É isso que nos resta, meus irmãos. Se você ainda não tem vivido a vida cristã a fim de proclamar o nome de Cristo a todo aquele que não o conhece, você não entendeu o que Cristo fez por você. Porque aqui em alguns textos que vimos, pelo menos Salmo 96, 1 Crônicas, nós vimos a ação do povo de Deus quando este povo foi libertado pelo poder dele. O que eles fizeram? Convocaram o seu povo a cantar um novo cântico, a fim de que os outros povos também cantassem um novo cântico. Convocaram para falar da bondade de Deus em suas vidas. Deus foi bom, é bom conosco. E Ele foi bom por meio do seu Filho. A sua glória se manifestou em nossas vidas por meio do seu Filho. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, Cristo te salvou de um lugar que você jamais poderia sair por si mesmo. O que você deveria fazer junto comigo, nós juntos, é entoar um novo cântico ao Senhor. O verso 4 diz a resposta. Por quê? Porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque entoaremos um novo cântico, porque Ele é digno, porque Ele é grande, Ele é mais temível do que todos os outros deuses. E aqui é interessante porque olha como é que Ele chama os outros deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, ou seja, existem? Eles nem existem. Mas quem é o nosso Deus? É aquele que fez os céus. É aquele que lá em Gênesis capítulo 1 é o Elohim. É aquele que criou todas as coisas. Ele que deu a vida a nós. Ele que nos deu a salvação por meio de Cristo. Ele é único. É o nosso Deus. Na continuação do Salmo, o verso 7 diz: Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios, trazendo ofertas.
Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Meus irmãos, um novo cântico deve ser entoado, a fim de que todos conheçam quem é aquele que tem poder para salvar. Se você é um salvo, sinta-se encorajado a isso. Entenda e compreenda o que Deus fez por mim e por você. E juntos entoemos um novo cântico ao Senhor. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. Não havia nada em nossas vidas que pudéssemos fazer para poder sermos resgatados por nós mesmos, por nossa obra. Mas foi a tua graça, a tua bondade que nos salvou. E por isso, queremos entoar um novo cântico, anunciando a cada dia a tua salvação. Queremos anunciar entre todos os povos a tua glória. Queremos proclamar, ó Deus, anunciar os teus feitos maravilhosos, porque o Senhor é grande e muito digno de ser louvado, porque o Senhor é aquele que fez os céus e todas as coisas, porque o Senhor é aquele que nos amou por meio do Filho, que se deu por nós na cruz. Que o Senhor abençoe esta igreja e que esses dias possam ter sido dias que realmente tenham moldado os nossos corações e que estejamos prontos para entoar um novo cântico e proclamar a tua salvação até os confins da terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos muito a bênção desses dias, pastor Diego, Vanessa, o Noah e a Júlia. Deus os abençoe ricamente. Estaremos orando por vocês para que fortaleça o ministério lá no Sul. Sabia que o pastor Diego era tão violento, né? Né, primeira vez eu está publicamente que eu fui ameaçado por faca por um missionário. Mas é bom deixar registrado que a peixeira do cearense é maior do que aquela faquinha do gaúcho. Então, depois a gente conversa, vê quem ganha na faca. Brincadeira. Que Deus transforme as nossas vidas, nos ajude, nos abençoe. Esse momento de conferência não é só uma programação da igreja, isso é para que nós tenhamos a nossa vida mais transformada, mais perto do Senhor. Se desapegue das coisas aqui dessa terra e encare a grande obra do Senhor. Essa é a nossa missão, nós crentes no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Teremos um momento de oração silenciosa e assim estamos encerrando o nosso culto. Boa noite, uma boa semana.